Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos tratar de acordo de leniência e fiscalização pelos tribunais de contas. É um tema difícil, um tema inclusive vocacionado para concurso público e um tema que merece maiores reflexões. O primeiro ponto a ser assinalado é que o Brasil aderiu a convenções internacionais que visam prestigiar o combate à corrupção pelo trabalho que se faz, trazendo um dos envolvidos que receberá, então, um prêmio por participar do acordo de leniência, uma redução das penalidades. É necessário, porém, que essa participação seja efetiva e que tenha resultados. O Brasil, ao aderir a essas convenções internacionais, além de motivar a participação no combate à corrupção por qualquer dos envolvidos, também aderiu com a ideia da segurança jurídica. Portanto, a ideia de firmar o acordo de leniência é que ele deve valer para a parte. Esses acordos de leniência não podem estar sujeitos a grandes alterações, porque estarão indo na linha contrária, estarão desmotivando a participação em delações premiadas. O ministro Bruno Dantas, em texto que nós colocamos na descrição desse vídeo, faz essa observação. Inclusive, observa e registra que o Tribunal de Contas da União tem essa missão de prestigiar também os acordos de leniência. Mas existe o outro ponto que preocupa a todos nós. É que em algum acordo de leniência pode a pessoa acabar obtendo uma vantagem também em decorrência dos ilícitos que praticou. Por isso, não se pode afastar a visão do controle. Atuando nessa área como pesquisador e professor, e é claro que eu também sou advogado, não tenho cliente nesse momento relacionado a esse assunto e, portanto, sempre prestigiei a função de professor, que deve ser um cientista isento e ético transmitindo o conhecimento. Por isso que você encontra nos meus livros uma linha de coerência, tanto quanto estava no Ministério Público, quanto o tempo que fui juiz e conselheiro. Pois muito bem, e agora como advogado. Essa linha de coerência deve ser marcada porque existe uma preocupação grande em relação à questão de competências. O Tribunal de Contas da União chegou a editar uma instrução normativa, número 75, que estabelece as regras com que fiscalizará a atuação dos acordos de leniência. Mas a questão é um pouquinho mais complexa. É porque na Constituição Federal existem dois dispositivos que atribuem competência ao Tribunal de Contas da União. O primeiro, que o Tribunal de Contas se baseia, é o artigo 71, inciso 2, que autoriza a julgar as contas de qualquer responsável envolvido com a realização da receita ou despesa pública, direta ou indiretamente. O segundo é o artigo 71, inciso 10, que teve um tratamento diferenciado pelo Constituinte. O Congresso Nacional definiu, no artigo 71, inciso 10, que os tribunais de contas podem fiscalizar contratos, mas não podem sustar os contratos. Ou seja, encontrando irregularidades em contratos, os tribunais de contas devem comunicar ao parlamento, e esse tem um prazo definido na Constituição Federal para exercer a competência de sustar o contrato. E por que o Constituinte procedeu desse modo? O fez em razão do ato jurídico perfeito que se forma no contrato e que, para o Constituinte de 1988, mereceu um tratamento diferenciado. É diferente de qualquer ato praticado na administração pública. Aposentadoria, ato de licitação. Quando se trata de contratos, a competência do Tribunal de Contas para sustar contratos ficou a cargo do Congresso Nacional. É um ato colaborativo. O Congresso não pode sustar contratos sem a participação do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas não pode sustar contratos sem a participação do Congresso. Para isso, inclusive, se desenvolveram sistemas como o Fiscobras, ou Fiscobras, como preferem alguns. Voltando ao acordo de leniência. O acordo de leniência é um contrato e, portanto, o Tribunal de Contas não pode sustar o contrato. Se assim procedesse,
e até hoje não procedeu, e portanto nós estamos falando de de mais de 30 tribunais de contas no Brasil, porque todos eles teriam competência para exame de contratos, inclusive acordo de leniência. Nessa competência ficou definido que o Tribunal de Contas pode examinar um acordo de leniência, mas não pode sustar. Como disse, até hoje não sustou. Encontrando fatos com os quais não concorde, que não considere regular frente a mecanismos da economicidade, legitimidade, o Tribunal de Contas pode também recomendar à autoridade e pode também encaminhar ao Congresso Nacional. É necessária muita cautela, inclusive como coloca o ministro Bruno Dantas, é necessário muita cautela no controle desses atos, porque gerará insegurança jurídica àqueles que decidem participar de delação premiada ou de qualquer modo contribuir com as apurações que são desenvolvidas. Em mais de uma oportunidade, o Tribunal de Contas da União teve que enfrentar a questão complexa da aplicação de penalidades no artigo 46 da Lei do Tribunal de Contas da União, a lei que trata da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. No artigo 46, o Tribunal de Contas pode aplicar penalidade diretamente com o prazo de até 5 anos, declarando que uma empresa está impedida de contratar com a administração pública. Note que essa competência é uma competência própria. Na lei que trata a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846, ficou definido que lá poderão ser negociadas as ideias da improbidade, poderão ser negociadas as penalidades da 8666 e nada foi dito sobre a penalidade do Tribunal de Contas da União. Nos acórdãos que nós temos lido do Tribunal de Contas da União e que também estão na descrição desse vídeo, você vai verificar que o Tribunal de Contas tem sido muito cauteloso ao aplicar a penalidade do artigo 46 a empresas que participaram de acordo de leniência, porque reconhece que ao assim fazer, ele estará inclusive prejudicando aquele que tentou colaborar com a administração pública. É um exercício permanente de sabedoria, o exercício da competência e do poder que a lei traz. Outra questão importante relacionada a esse assunto e que nós temos que tratar nesse vídeo é os efeitos da apreciação pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas atualmente tem feito autos apartados para a análise dos acordos de leniência. Como nós colocamos, se tratam de contratos e, portanto, a natureza jurídica contratual é que tem deslocado essa competência em relação a sustar. Nós entendemos que o Tribunal de Contas não pode sustar acordo de leniência. É um contrato e, portanto, tem regra específica. Mas existem outras questões que também são fiscalizadas. O grande ator, o ator principal do acordo de leniência, na esfera federal, no Brasil, tanto para os acordos da esfera federal como quando envolver empresa estrangeira, é a Controladoria Geral da União. E ela pode realizar esse acordo ou o dirigente máximo de cada uma das instituições. É importante, inclusive, que você continue estudando essa matéria, porque é matéria de concurso e também porque, sistematicamente, ela vem ao debate. Matéria importantíssima que deve sempre ser objeto de estudos. Eu sou o professor Jacobi Fernandes e esse é mais um vídeo que nós trazemos a você com as nossas contribuições. Na descrição desse vídeo, você encontra o material que nós utilizamos para a pesquisa neste vídeo.